Vamos para a palavra de Deus, amém? Vamos para as Sagradas Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra poderosa para os nossos corações, em nome de Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 10, versículo 5. Isaías capítulo 10, versículo 5 em diante. Ele diz assim: ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Ai dos assírios, deixa eu ler nessa versão, tá aí, NVI, né? Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pesoteá-lo com a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes o seu propósito é destruir e dar fim às muitas nações. Deixa eu voltar ao versículo 6, por favor. Verso 6. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo com a lama das ruas. Senhor Deus e Pai, é a Tua palavra, Senhor. Senhor, fala aos nossos corações. Abra, Senhor, a minha mente, a mente de todos aqui, o nosso intelecto, e que possamos nos aprofundar nas Sagradas Escrituras, e desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja, para essa mensagem que nos fortalece e nos traz esperança, em nome de Jesus, e que ninguém saia daqui confuso por aquilo que vão ouvir, mas saiam daqui mais cheios do Teu Espírito. Abençoa o Teu povo também que ouve pela rádio, estão pelo canal do YouTube, Comunidade Cristã Logos, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, nos ensina, amém, amém, e graças a Deus, aleluia, aleluia. Estou pegando aqui que eu printei algumas coisas que a gente vai interagir hoje também no telão. Irmãos, eu já perdi, foi as contas de qual nós estamos aqui, se é a terceira ou é a quarta mensagem. Ainda estou dentro do contexto de Apocalipse capítulo 17. Nós vimos que a meretriz, a prostituta, a meretriz, a prostituta de Apocalipse capítulo 17, vamos ler lá 17:1, que está montada sobre a besta. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Versículo 15, ele vai explicar o que é as muitas águas. Por isso que quando você estiver lendo o livro do Apocalipse, muitas passagens do livro de Apocalipse fala sobre muitas águas, está se referindo às nações. No versículo 15 de Apocalipse 17 também diz: então o anjo me diz: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então a gente identifica aqui, nós já vimos nas outras mensagens que nós pregamos, que a mãe das prostitutas, a mãe das meretrizes, é Nínive, a Babilônia, lá da região do Império Assírio. Existe hoje um país chamado Síria, mas não é a Síria, é a Síria. Existe um país hoje chamado Assíria com 2 S? Não, foi um império que existiu, e que a capital da Assíria era Nínive, hoje é atual Mossul, no Iraque. O Império Assírio abrangia uma extensão muito grande, que hoje compõe os países do Iraque, partes do Irã, Paquistão, também Síria, Israel, Jordânia, Egito,
Turquia. Então era um vasto império assírio, que os países que hoje nós conhecemos abrangia esse império da Assíria. Esses povos, tem na história, a arqueologia já encontrou muita coisa sobre eles, eu vou mostrar hoje. Eles foram escravos do Egito no passado, mas esse povo, eles foram crescendo, e eles se tornaram um povo muito hostil, um povo muito mau, um povo muito ruim. Por isso que o profeta Jonas, quando Deus manda o profeta Jonas para Nínive, capital da Assíria, o que o profeta Jonas faz? Quer ir para Jope, vai para outra região. Ele quer ser morto, ele quer morrer, mas não quer pregar. E uma das coisas que ele fala é: se eu for lá eu pregar, aquele povo se arrependeu, o Senhor vai perdoar eles. E o profeta Jonas, ele dentro dele, ele tinha uma revolta, um senso de justiça tão grande, que ele dizia: aquele povo não merece ser perdoado, porque aquele povo da Assíria era muito ruim. E uma das formas que eles, para atear o terror nas pessoas, eles faziam pilhagem. O que é pilhagem? Eles entravam numa cidade, eles matavam todo mundo, cortavam seus crânios e pilhavam aqueles milhares de crânios de pessoas. Espedaçava as pessoas. As mulheres grávidas, eles cortavam a barriga das mulheres grávidas, tiravam a criança e colocavam um gato dentro e costurava de novo. Eles eram um povo muito ruim. Então Deus, no passado, levantou esse povo. Isaías capítulo 10, versículo 5, diz assim: ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é instrumento do meu furor. Por quê? Porque Deus permitiu que os assírios fossem libertos do poder do Egito, fossem libertos da escravidão do Egito, de pagar impostos para o Egito. E eles cresceram, e começou a se expandir para todos os lados, para todos os cantos, e passou a conquistar muitos reinos. Só que teve um problema. Deus estava levantando eles com uma vara para castigar as nações ímpias, inclusive Israel, o reino do norte, que teve as 10 tribos. Era Deus que estava por trás da Síria, levantou eles, expandiu eles, deu poder a eles, força a eles para conquistar as nações, porque era uma vara. Deus levantou a Síria como uma vara para castigar as nações ímpias. Só que eles ficaram o quê? Soberbos. No versículo 8 de Isaías 10 diz assim: porque diz: não são meus comandantes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Ramate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de esculturas eram melhores do que as de Jerusalém, de Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos, porque o rei disse: eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos, meti a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão no ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico, ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? O que Deus está dizendo aqui? Ei, Assíria, você não passa de um machado na minha mão. É isso que Deus está dizendo. Versículo 15: será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que maneja? Seria como se o cetro
movesse quem o segura, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama, como a chama de fogo. Deus está dizendo, eu vou, usando o profeta antes para dizer, eu vou levantá-los, mas vocês vão se orgulhar e eu vou abatê-los. Versículo 17, porque a luz de Israel virá a ser como fogo. Aqui já está apontando para um tempo que ainda vai vir. É interessante a gente aprender essas coisas, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, quem num só dia queimará e consumirá as ervas daninhas e os espinheiros da Assíria. Também destruirá totalmente a glória da sua floresta e do seu campo fértil, e será como quando um doente vai definhando. As árvores que restarem na sua floresta serão tão poucas, que até uma criança poderá cortá-las. Naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que tiverem escapado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Vamos pegar o contexto histórico e depois vamos para o contexto profético. Profecias que se cumpriram anos depois, mas hoje é o contexto histórico. Então Deus levantou a Assíria. A Síria, o império assírio não passava de um machado na mão de Deus. O império da Assíria não passava de uma serra na mão de Deus. Era Deus que estava controlando aquela situação para trazer um castigo para as nações ímpias. Só que este povo se orgulhou. O rei diz, fui eu que fiz, abati, destruí, e o pior, se orgulhou contra o povo santo de Israel. Era para eles terem ido só até Jerusalém, ter feito o serviço que tinham que fazer e pronto. Mas não, eles se orgulharam. Ele diz, se os deuses das nações não puderam me impedir, imagine o Deus de você. Então ele ousou a desafiar o Deus de Israel, e por ele ter desafiado o Deus de Israel, aí a gente pode ver Isaías capítulo 37, quando Senaqueribe, o rei da Assíria, sobe, desafia o rei de Israel, desafia o rei Ezequias, mas o rei Ezequias estava apoiado em quem? Israel, as 10 tribos do norte, cuja capital era Samaria. Israel estava dividido como 2 Alemanhas e 2 Coreias, amém, irmãos? Então uma parte confiou na Assíria, fez negócio com a Assíria, e depois a própria Assíria os destruiu. Só que quando a Assíria veio para destruir Israel, as 10 tribos, eles buscaram ajuda na Síria e buscaram ajuda no Egito. Deus fez com que a Síria destruísse, conquistasse o Egito, conquistasse a Síria. A Síria é um povo, Síria é outro povo, amém? Então eles conquistam todos, eles chegam e se deparam com Israel. Então eles conquistam as 10 tribos, a região do norte. Só que eles não param por aí, eles sobem também contra o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, cujo rei era o rei Ezequias. E o rei Ezequias está lá, e eles zombam. Aí ele comete um erro, é aqui que a Síria comete um erro. Ele zomba, profere palavras arrogantes contra Deus. O que diz lá em Daniel capítulo 7, que nós lemos terça-feira passada, sobre o chifre pequeno, que ele vai proferir palavras arrogantes contra Deus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Paulo também fala sobre ele. Naum capítulo 1, versículo 11, também fala sobre ele. Daniel capítulo 8 também fala sobre ele. Daniel capítulo 11 também fala sobre ele. E ele proferirá palavras arrogantes contra Deus. Então Senaqueribe pronuncia palavras arrogantes contra Deus. Só que o rei do sul, que tinha 2 tribos ao seu comando, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, capital Jerusalém, ele estava apoiado em quem? No Egito? Ele estava apoiado na política que regia o mundo da época?
Ele estava apoiado no poder bélico dos Estados Unidos? No poder econômico de outras nações? O rei Ezequias estava apoiado em Deus. Então ele pega a carta arrogante de Senaqueribe, entra no templo e apresenta para Deus e diz: olha aí, Senhor, o Senhor é o nosso Deus. E o que Deus faz? Deus pega o profeta Isaías e manda e fala, vai lá atrás palavras de consolo para o rei Ezequias. Tudo isso você vai ver Isaías 37, 38, mas deixa para ler em casa, senão a gente não vai terminar nunca isso aqui. Aí o que acontece? Deus envia um anjo, fala comigo, um anjo, e esse anjo mata quantos soldados da Síria?